Quais são os teus estándares profissionais? Já parou pra pensar nisso em algum momento? Enfim, fica a reflexão, caso nunca tenha parado. Eu parei pra pensar nisso hoje, enquanto eu voltava do trabalho. E, enfim, queria trocar uma ideia sobre isso. E sobre a diferença, né, dos estándares de trabalho entre as gerações. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira eu acho que ficou pessoal demais. Trouxe muitas experiências pessoais e muitas experiências dos meus pais. E eu não quero falar disso, eu quero falar sobre geração mesmo. Então eu vou focar numa coisa muito mais lúdica do que dar exemplos práticos. Se eu conseguir, porque eu sou uma pessoa prolixa, e isso não é um problema, né? Isso é uma característica. Vamos lá, hoje é dia 22 de fevereiro, tá saindo um vídeo pra vocês nesse exato momento. Quinta-feira, exatamente 7 horas. E eu tô aqui, eu tava pensando, sem trabalho, né, minha cabeça, assim, a gente pensa sobre as coisas. E a coisa que eu não penso é o quê? Botar isso aqui fora. Eu não quero botar minha caixa fora porque eu só gosto de brincar. Eu não penso em botar os meus quadros porque eu já tentei 3 vezes. E as 3 vezes caiu os quadros. Então eu penso o quê? Talvez não seja pra eu colocar eles ali. Enfim, mas danifiquei a parede. Dá pra ver aqui, né? Isso aqui é fita. Enfim. Mas vamos lá. Foco ao vídeo, né? Estándares de trabalho. Faz uma pesquisa. Pergunta pros teus pais, se ainda tiveres os teus avós, pergunta pros teus avós. Se tu tiver um irmão mais velho, pergunta pro teu irmão mais velho. O que ele falaria que é um bom ambiente de trabalho, né? O que ele falaria que é algo bom pra se ter. Então, Sol, ele precisa de atenção. Filho, enfim. O que ele diria que é um bom ambiente de trabalho ou qual que é o trabalho ideal? E eu vou te falar isso porque eu já fiz essa pesquisa, tá? Eu já tive abertamente essa conversa com os meus pais. O Sol tá miando porque ele quer que eu abra a torneira do banheiro pra ele tomar água, tá? Ele acabou de subir no... Enfim, eu conheço o meu gato, caso vocês estejam ouvindo. Mas eu já perguntei, né? Voltando ao assunto, eu já perguntei pros meus pais, pra contextualizar, meu pai nasceu em 59, minha mãe em 66, ou seja, meu pai tem 60 e poucos, vai fazer 65. E a minha mãe fez 57 recentemente. Fará 58 no final do ano. E a gente já teve essa conversa. E sabe, eu vou falar pra vocês a resposta deles, né? O que é um bom ambiente de trabalho? O que eles esperam de um ambiente bom de trabalho? Eles esperam um trabalho que possa, né? Que tu trabalhe sentado. Que sejam 8 horas por dia, de segunda a sexta. E que tenha ar-condicionado. Esses são os estándares dos meus pais, tá? E que tenha, né, ali uns benefícios de plano de saúde, vale alimentação e transporte, né? E transporte público. Por que eu tô falando isso e eu tô dando com um pouco de detalhes, assim, o que eles preferem? Porque hoje, e isso eles pensam o quê, né? Um bom ambiente de trabalho. Quando tu pergunta pra mim, com 24, quase 25 anos, o que é um bom ambiente de trabalho? Eu penso um ambiente que seja flexível, um ambiente que me faça ter desafios, e um bom ambiente de trabalho, em que eu tenha boa relação com as pessoas. Esses são os meus estándares de trabalho, são essas 3 coisas. Não que eu não me importe se vai ou não ter ar-condicionado, se eu vou ou não trabalhar em pé. Mas assim, o meu foco ele é tão outra coisa que eu não foco nessas coisas práticas. E aí é que vem o pulo do gato, né? Que é essa questão, assim, entre gerações. Enquanto a gente vem muitas vezes e tem essa criação, né, de uma geração que o trabalho ele é feito exclusivamente para trazer dinheiro, a gente, talvez até por crescer dentre essa geração e muitas vezes não ver pessoas realizadas, etc., a gente acaba tendo outro viés. Perguntando pra minha irmã o que é um bom ambiente de trabalho pra ela, eu entendo que pra ela muitas vezes vai ser aquele ambiente que ela vai se sentir realizada. Já por vezes, e aí claro, isso talvez seja uma experiência muito pessoal, mas até vendo com, assim, os meus, né, alguns pares, enfim, que regulam de idade comigo, eu acho que é importante sim o propósito, mas a satisfação do dia a dia, o bem-estar do dia a dia, que a flexibilidade muitas vezes promove, um bom ambiente promove, né? E tu te manter engajado e se sentir desafiado, se sentir útil,
sabe? Às vezes é tão importante quanto. E muitas vezes não entra em questão se tu vai trabalhar sentado ou se tu vai trabalhar em pé. Se tu, sei lá, vai ter ar-condicionado ou não. Até porque, olha só, flexibilidade é um dos meus estándares. E eu não tenho ar-condicionado em casa. Então, olha só, eu prefiro trabalhar da minha casa sem ar-condicionado do que ter que, de repente, ir pro office 5 dias na semana, porque tem ar-condicionado, enfim, mas claro, né, enfim. Então, eu quero chamar vocês pra pensar, né, e eu sei que isso é uma pauta muito grande, que muitas pessoas falam isso, sobre a diferença entre as gerações. Tem, inclusive, um livro que se chama Geração Y. Eu tenho esse livro, eu peguei emprestado, e eu não terminei de ler. Mas eu sei que é uma coisa que se chama muito, assim. Mas eu quero que tu puxe pra ti. Puxa pra ti. Pensa em ti. O que tu pensa, né, quando tu pensa na tua vida profissional? Quando eu penso na minha vida profissional, eu penso numa coisa longínqua. Eu penso assim, ainda estou no início, muito no início. Eu quero muito aprender tanta coisa e eu tenho o privilégio de aprender tanta coisa. Isso não quer dizer que vai ser fácil, porque não é. Gente, não é. Mas tu vai aprendendo, tu vai montando tijolinhos, sabe? E hoje em dia o foco para algumas pessoas, né? Ele vai ser para algumas pessoas, e aí vamos contextualizar. Eu tô contextualizando no momento muito tarde desse vídeo, devia ter contextualizado antes. Eu falo isso de um contexto extremamente privilegiado, em que meus pais puderam me prover educação, em que eu tive um anteparo para estar falando no lugar que eu estou falando, né? Eu entendo 200% que não é a realidade de todo mundo, mas eu digo em relação à diferença geracional. Por quê? Agora eu vou te questionar. Vamos supor, tá? Vamos supor que tu esteja ali num processo seletivo, ou enfim. Eu entendo que a nossa geração, ela vai questionar muito mais essas 3 coisas que eu falei. Flexibilidade, ambiente de trabalho, eu não lembro qual é a terceira. Acho que desafios não tanto, né? Vai depender das pessoas, mas essas 2 com certeza. Flexibilidade e ambiente de trabalho. Enquanto, gente, a primeira geração vai pensar sobre essas coisas que eu falei antes, que são se vai ter vale transporte, se vai ter ar-condicionado, se vai trabalhar sentado. E assim, e isso é uma coisa que eu penso assim, é uma questão de pensamento, porque hoje em dia, mesmo que tu esteja numa condição que não é tão favorável, não é tão privilegiada, tu provavelmente sabe que existe ambientes... É o rabo do sol. Tu provavelmente sabe que existe ambientes de trabalho que são nessa condição, que tem uma flexibilidade maior, principalmente depois da pandemia, né? Que tem um ambiente de trabalho que é inclusivo, que é né, mais diverso, que visa e olha pelo profissional. Então, tu sabe que existe, né? E no momento que tu sabe que existe, isso tu pode optar. Vou ser honesta, tá? Eu acho, a nossa geração pelo menos, e eu acho que gerações passadas talvez não, mas enfim. A nossa geração, se tu pode optar por trabalhar, não vamos falar de salário, não vamos falar de nada, tá? Vamos falar só de, enfim. Mas tu pode optar por um ambiente flexível e com um bom ambiente de trabalho, flexível no sentido que tu pode fazer home office, tu pode de repente ter ali uma flexibilidade em relação ao horário. Eu tenho certeza que se tu é mais jovem, tu vai optar por uma opção mais flexível do que ir 5 vezes na semana pro escritório, trabalhar 8 horas de segunda a sexta, simplesmente porque tu pode sentar e ter ar-condicionado. Eu tenho certeza que tu vai preferir não ter ar-condicionado do que ter horário, sabe? E não que tu não vai ter horário, né, gente? Horário é disciplina, ponto. Mas que de repente possa flexibilizar por uma razão ou outra. Então, eu queria chamar pro debate. A minha cabeça tava assim, fervilhando sobre isso. Mas eu sei que é um debate muito amplo e batido também, as pessoas falam sobre isso. E é exatamente por isso que eu estou falando sobre isso. Não porque eu quero dar a minha opinião, mas porque eu quero me fazer pensar sobre isso. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!